Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu neste sábado no noticiário do Internacional, dia 7 de setembro de 2024. Detalhes importantes da atividade que aconteceu a portões fechados no CT Parque Gigante. Tem novidade importante sobre reforço do Internacional que pode ir para a próxima partida e inclusive ser titular contra o Fortaleza no Beira-Rio. Todos os detalhes e bastidores do treinamento de hoje pela manhã no CT Parque Gigante. A gente também fala sobre o documentário relacionado ao Internacional que é lançado na noite deste sábado e que conta histórias emocionantes recentes do Internacional e também o valor que o Inter tem que pagar para adquirir Alexander Bernabei junto ao futebol da Europa. E, falando em Europa, o atacante ex-Milan, Sassuolo e futebol europeu, que foi oferecido ao Colorado e a direção avalia esta investida. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na KTO, tá certo? Gente, o Inter treinou com portões fechados hoje, feriadão em Porto Alegre, em todo o Brasil, obviamente, dia 7 de setembro, né? Então, tudo fechado aí pra quem tá tentando sair hoje, enfim, a maioria das coisas estão fechadas, mas teve treinamento também com coisa fechada. Os portões do CT Parque Gigante estiveram fechados pro treinamento do Internacional, Colorado que volta a campo na próxima quarta, dia 11, 7h30 da noite, no Beira-Rio contra o Fortaleza, rodada atrasada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Inter vai ser o primeiro time a jogar junto do Fortaleza, né? Porque todos os outros times agora durante a data FIFA, ela termina nessa próxima semana, eles vão voltar a jogar, tá? No dia 14 ou 15, que é a próxima rodada do Brasileirão. Enquanto o Inter vai estar voltando ali 3, 4 dias antes, no dia 11, contra o Fortaleza, desse jogo, como eu disse, atrasado do primeiro turno. Bom, dessa atividade de hoje que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante. Rocher, Borré, Ener Valencia e Gabriel Carvalho, os 3 jogadores que foram convocados para essa data FIFA, não participaram da atividade, inclusive sobre a atuação desses jogadores, tá? O Gabrielzinho, o Gabriel Carvalho, jogou pela Seleção Brasileira Sub-20, convocada pelo Ramon Menezes, que está em preparação para o próximo Sul-Americano da categoria Sub-20. Ele entrou em campo na vitória por 2-1 do Brasil em São Januário, e amanhã, dia 8, tem o último jogo. Então, na segunda, ele já volta, deve se apresentar, como ele está ali no Rio de Janeiro, deve treinar normalmente na segunda e na terça, e deve ir para o jogo de quarta contra a equipe do Fortaleza no Beira-Rio. O Rocher ontem entrou em campo, a seleção uruguaia empatou no Estádio Centenário lá em Montevidéu, no Uruguai, em 0-0 com a equipe do Paraguai, volta a campo agora antes do jogo contra o Fortaleza, né, no dia 10, na terça-feira, assim como o Borré, que ficou no banco e não entrou pela seleção colombiana no empate 1-1 fora de casa contra o Peru, ele ficou só no banco os 90 minutos, e também o Ener Valencia, que perdeu para o Brasil ontem, a seleção equatoriana perdeu por 1-0, o Ener Valencia não jogou bem, assim como a seleção equatoriana num todo, nem a seleção brasileira, não foi um grande jogo. O Ener Valencia jogou boa parte da partida, todo o primeiro tempo, até os 22, 23 minutos da segunda etapa, foi substituído, não está numa boa fase nem no Inter e nem na sua seleção. Então, todos eles não venceram, o Rocher empatou, o Borré empatou e não entrou, e o Ener jogou e perdeu contra o Brasil, voltam a campo por suas seleções na terça-feira, mas não vão jogar na quarta. Bom, ainda dessa atividade de hoje, além da não presença de Rocher, Borré, Ener Valencia e Gabriel Carvalho, o Wanderson e o Fabrício seguem sem treinar com o grupo. Fabrício, o goleiro recuperado de uma lesão na tíbia, só corre no gramado até o momento. E o Wanderson é dúvida também, assim como o Fabrício, se recuperou da lesão na panturrilha, mas até o momento só correndo, calçando chuteiras no gramado do CT, mas ainda não trabalhou com o restante do grupo. Em contrapartida, o Luca, que estava com dores musculares, treina normalmente e deve ser uma opção no banco pro Roger na quarta-feira. Quem também deve ser uma opção, e quem sabe até começando o jogo, é o Brian Aguirre. Hoje ele fez o seu primeiro treinamento com o restante do grupo, sem nenhum tipo de problema. Ele estava num recondicionamento físico, porque ele teve no Lanús, antes de fechar com o Inter, uma lesão na coxa. Voltou a jogar, mas ainda foram poucos jogos até a sua chegada ao Inter e ao Brasil e a Porto Alegre. Mas ele está regularizado no BID. Hoje, como eu disse, fez esse primeiro treinamento com bola no CT e quem sabe pode ser uma novidade já contra o Fortaleza começando o jogo. No banco, no mínimo, ele deve ficar no próximo jogo do Inter. Bom, gente, hoje é um dia especial, tá? Porque
Daqui a pouco, 10 horas da noite, vai ser veiculado no Sport TV e o Inter deve nos próximos dias colocar nas suas plataformas oficiais também um documentário que foi produzido pelo clube e que conta a história da reconstrução do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante depois das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou até ler aqui o que foi enviado pelo clube sobre isso. Os temporais e a enchente histórica que abalaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano fizeram o futebol gaúcho parar e clamar por ajuda. O Inter teve suas instalações atingidas e destruídas, como parte do estádio Beira-Rio e todo o CT Parque Gigante. Foram 70 dias sem jogos e de um trabalho incessante na reconstrução, que envolveu 600 funcionários do clube. Para contar essa história, a comunicação do Inter produziu, com a direção do jornalista Daniel Marenco, o documentário Gigantes, obra que o Sport TV exibirá neste sábado, dia 7, às 10 horas da noite, logo depois do troca de passes. Além disso, o clube promoverá 2 sessões na pré-estreia, que foi ontem. Eu acompanhei a pré-estreia, que foi na sala de coletivas para o estádio Beira-Rio, que foi para convidados, funcionários do clube e também para a imprensa. Então o Inter vai divulgar também nos próximos dias nas suas plataformas digitais esse documentário, que conta uma história obviamente triste, é pelo menos 59 minutos, tá? Quase 1 hora de documentário. E, cara, eu assisti ontem e fiquei realmente emocionado. É um baita conteúdo e material produzido pelo Inter. Recomendo que vocês todos, na medida do possível, assistam. Gente, eu quero trazer agora 2 informações bem importantes a ver com o mercado de transferências. A primeira delas, para a contratação de Alexander Bernabei, lateral esquerdo, que quando chegou o técnico era Eduardo Cudê, que não aproveitou ele, só usou ele em um jogo naquele empate em 0-0 contra o Tomayapo no Beira-Rio, antes ainda das enchentes no Rio Grande do Sul, jogo que foi pela fase de grupos da Sul-Americana. O Inter estava num momento terrível, recém tinha sido eliminado para o Juventude na semifinal do Gauchão nos pênaltis, fez um jogo terrível, um 0-0, então não deu para se avaliar muito do Bernabei, e desde então ele vinha sendo relacionado pelo Cudê, mas completamente arquivado porque não era utilizado. Alguns momentos até nem relacionado era o Bernabei. O Roger chegou e botou o Bernabei pra jogar e ele tá convencendo, tá jogando bem, tá tomando conta daquela lateral esquerda. Só que ele não é jogador do Inter, vale a gente lembrar isso. Ele vem por empréstimo com opção de compra do Celtic Glasgow da Escócia, é um argentino que conhece o Bryan Aguirre, os dois, como eu já falei várias vezes aqui no canal, jogaram juntos no Lanús da Argentina. E o Internacional precisa adquirir ele em definitivo, porque ele tem contrato de empréstimo até o final desse ano. E sim, o Inter já estuda essa possibilidade e já tem algumas conversas em andamento no seu bastidor para isso. Em relação ao valor, tá? O Wagner Martins, Vaguinha, trouxe no seu canal que o Inter precisaria pagar ao Celtic 4 milhões de euros, 24 milhões e 700 mil reais. Vamos arredondar aqui, 25 milhões de reais para contratar o Bernabei, 4 milhões de euros. O valor que eu vi era até um pouco maior, tá? Mas trabalhando por esse valor do Vaguinha por baixo aí de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, o Celtic recuperaria o valor que pagou ao Lanús para contratar o Bernabei, que até chegou lá, foi titular, mas não convenceu no futebol escocês, no futebol europeu. Esse é o valor que o Inter precisa pagar e já tem algumas conversas em andamento e hoje o Inter está satisfeito com o que o Bernabei está apresentando. A outra informação que eu quero trazer é de um possível reforço para o Inter, um atacante que tem sido falado no bastidor do clube, e essa informação veio com o meu parceiro do Voz do Gigante, o Lucas Colar, que o Samu Castilheiro, não é Samuca, Samu Castilheiro, espanhol de 29 anos, atacante de lado de campo, foi oferecido ao Internacional nos últimos dias. Ele já jogou no Milan, onde teve talvez maior destaque em relação a clubes na sua carreira, tá? Essa possibilidade está sendo analisada pelo departamento de futebol do Inter. A ideia não é perder mais ninguém, mas a gente sabe que tem aí o Besiktas da Turquia com um interesse grande no Wesley, atacante do Internacional que tem sido destaque nessa temporada, e o Samu Castilheiro, o espanhol de 29 anos, atacante de lado de campo, é uma alternativa já que foi oferecido por intermediários ao Internacional. Lucas, mas a janela já fechou. Ela já fechou para jogadores que tenham um vínculo com algum clube. Jogadores que estejam livres no mercado têm até o dia 20 de setembro, mais 13 dias, praticamente 2 semanas, para chegar, assinar, tudo ser documentado e enviado para a CBF e ser anunciado como um reforço. Para quem não conhece o jogador, tá? Ele já jogou no Milan, como eu falei, na Itália, jogou 3 temporadas por lá, não é pouco tempo para futebol europeu, 113 jogos, 10 gols e 11 assistências. Além do Milan, tá? Ele jogou no Villarreal da Espanha, 127 jogos, 11 gols e 12 assistências, e recentemente foi pro Valência,
da Espanha e depois emprestado para Sassuolo da Itália. Ele jogou 6 meses lá na Itália, tá? Não foi muito tempo, 19 jogos e nenhum gol, mas é um jogador de lado de campo, de muita habilidade, ele envereda pelo meio também. Para quem é do videogame como eu e conhece o jogador e já viu algum tipo de jogo, eu já vi alguns jogos dele, principalmente quando ele estava no Milan, é bom jogador. Seria sim um bom jogador e é uma contratação que está sendo avaliada no departamento de futebol do Inter, depois dele ter sido oferecido por intermediários. O que tu acha da possibilidade? Deixa teu comentário aqui também, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.